Olá, boa noite. Suspeito de estelionato é preso em Maceió com 5 identidades falsas. Este é um dos nossos destaques e veja também. Polícia divulga a lista dos bens pertencentes ao traficante Deivinho, morto durante a Operação Tríplice Aliança. 3 agências dos Correios serão fechadas em Alagoas até o começo de julho. E tem dicas para os condutores não terem os veículos danificados durante o período chuvoso. Você vê agora no Jornal do Estado. Um homem foi preso em Maceió com 5 identidades falsas. De acordo com a polícia, ele tentava sacar R$11 mil em uma agência do Banco do Brasil. Este é o homem identificado pela Polícia Civil que conseguiu fazer empréstimos na agência do Banco do Brasil em Maceió com identidades falsas. Com ele, o grupo de investigação da Central de Flagrantes encontrou 5 documentos. A gente recebeu a informação do pessoal do Banco do Brasil, da agência Gruta, que tinha um cidadão que estava se utilizando de várias identidades falsas para abrir conta e tirar empréstimos bancários. A gente se dirigiu lá, ficou esperando que ele fizesse o saque, ele ia sacar R$11 mil. Quando ele estava sentado, a gente deu voz de prisão e conduzimos ele aqui para a Central de Flagrantes. Semana passada, segundo informação, ele tinha feito um saque de R$10 mil, hoje ia fazer um de 11. Como a gente, no banco, só nessa agência, tinha 5 identidades diferentes, certo? Então, o rosto dele, mas nomes diferentes. Diferentes de vários municípios, até do estado da Bahia. Na delegacia, ele confessou o crime e disse que recebia 10% do valor que conseguia. Ele é baiano, segundo ele era convidado para vir aplicar esses golpes aqui, por uma pessoa chamada Almi. Esse Almi fazia a documentação e chamava para que ele viesse para as agências para abrir a conta e fazer o empréstimo. A Polícia Civil divulgou hoje a lista de tudo que foi apreendido com o traficante Deivinho, morto em confronto com policiais durante uma operação conjunta que desarticulou um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas e outros crimes. O repórter Evandro Amorim conversou com o delegado Fábio Costa e tem as informações. A Operação Tríplice, realizada nesta terça-feira, tirou de circulação o Deivinho, um traficante importante que atuava aqui em todo o estado e também comandava o tráfico em algumas cidades do país. Com ele, ou sob a responsabilidade dele, muitos bens, um valor bem alto, inclusive. O doutor Fábio Costa vai falar para a gente quais foram esses bens apreendidos, doutor. Olha, realmente de se impressionar o patrimônio que esse indivíduo estava construindo. Dentre os veículos apreendidos, diversos veículos. Eu vou citar apenas aqueles que chamam mais atenção, os mais novos, que são 2 veículos importados do tipo Land Rover Evoque, um Camaro, um Jeep Renegade, um Cruze, um Uno Vivace novo. Também tem um Ford Ka, uma moto BMW, 11 cavalos de raça, apartamento na Ponta Verde, tinha uma padaria, enfim, imóveis no Bom Parto e também em Pernambuco. Um verdadeiro império que esse traficante estava construindo, mas o final demonstra que o crime efetivamente não vale a pena. Por um pequeno espaço de tempo, teve uma vida confortável, mas o final é aquele que todos já sabem, ou é cadeia ou é cemitério. Pequeno espaço de tempo porque o Deivinho acabou sendo morto num confronto com a polícia, como era chamado, né? O Deivinho, aos 33 anos já acumulava aí essa fortuna, né? Já vivia muito bem, mas acabou saindo de circulação ontem num confronto com a polícia. Eu volto ao estúdio. Moradores do conjunto João Sampaio II, na parte alta de Maceió, protestaram nesta quarta-feira contra uma obra da Casal. Moradores do conjunto João Sampaio II estão preocupados com a construção dessa estação elevatória de esgoto, que fica a 50 metros do poço artesiano, que abastece mais de 2.000 residências. Com uma demanda do dia para a noite, pode haver vazamento, vai
captar isso daí nos lençóis freáticos e, consequentemente, vai prejudicar a essa comunidade com 2.000 residências e 12 mil habitantes. Moradores atearam fogo em pneus e impediram que funcionários da obra trabalhassem nesta quarta-feira. Queremos água limpa! Queremos solução! Queremos água limpa! A obra está sendo executada pela Sanama, que é gerida pela Casal e tem autorização do Instituto do Meio Ambiente. Hoje em dia é água límpida, com o poço que tem 120 metros cúbicos de vazão por hora. Daqui a pouco pode se transformar nisso, entre fezes e urinas, futuramente. Então o que nós queremos é preservar a qualidade de vida dos moradores e principalmente o meio ambiente. Uma denúncia já foi protocolada no Ministério Público Estadual. Já demos entrada no Ministério Público há 2 meses atrás, já temos uma audiência marcada no dia 14 de junho, com o doutor Alberto Fonseca, do Ministério Público. Então, temos que sentar, paralisar a obra, enquanto não for colocados os órgãos responsáveis meramente por essa obra. Do mesmo jeito que está acontecendo no Pinheiro, vai acontecer com aqui. Então, o nosso protesto é um só. É essa demanda que não existe responsabilidade nenhuma, nem ambiental, nem social, com a nossa comunidade. Queremos solução! Queremos água limpa e queremos solução! Por meio de nota, o Instituto do Meio Ambiente informou que monitora e fiscaliza todas as licenças emitidas pelo órgão e se coloca à disposição da população para tirar qualquer dúvida. A Casal não respondeu nossa solicitação. A Polícia Civil de Alagoas conseguiu elucidar 75% dos homicídios que aconteceram em Maceió no primeiro trimestre deste ano. O número de prisões e apreensões também cresceu. Alan Garcia tem os detalhes. Olá, pessoal. Os números que a Polícia Civil apresenta são referentes ao primeiro trimestre deste ano e também traz uma parcial do início do ano até agora. Quem está aqui com a gente é o delegado Eduardo Mero Campos, que vai apresentar e explicar como são esses números. Delegado, a primeira pergunta é: quantos casos apareceram, né, e quantos deles vocês conseguiram solucionar, concluir, chegar aos autores? Então, este ano está um ano muito positivo aí para investigações de homicídios aqui da delegacia da capital. São 142 CVLIs ocorridos nesse período, 141 inquéritos instaurados pela Delegacia de Homicídio e 121 inquéritos concluídos pela DHPP. Desses 121, 91 foram com autoria. E não só investigação de crime, mas também prisões. A gente está com um número muito elevado de prisão este ano. Já contando com hoje, já fechamos 108 prisões de homicidas aqui na capital. É um número maior, 30% maior do que o número do ano passado. O Disque Denúncia, né, onde a população também pode ajudar a trazer informações, também é um meio que facilita e que influencia nessas soluções? Com certeza, a população ajuda bastante o trabalho da Polícia Judiciária. Essas denúncias, o anonimato é garantido, o sigilo é garantido, pode ficar despreocupado. Elas ajudam a nortear a investigação, muito embora elas não possam fazer prova em processo ou instrução criminal futura, mas elas podem sim e contribuir sim com a investigação policial e dessa forma obter outros elementos que possam incriminar determinada pessoa. E os moradores das áreas vermelha, amarela e laranja, no bairro do Pinheiro, que querem fazer o saque do FGTS, têm até esta sexta-feira para procurar o setor de cadastro da Defesa Civil de Maceió, que valida a habilitação ao saque pela Caixa Econômica. Quem explica o processo é Carla Moura, que é coordenadora da Defesa Civil da capital. Confira. O cadastro está sendo feito na Secretaria de Assistência, que fica lá no Poço, ali perto da Maternidade Santa Mônica. Para fazer o cadastro, precisa se levar CPF, documento de identidade, o PIS, um comprovante de residência. Esse comprovante de residência tem um tempo para ser aceito ali, a data, né, que ele vem? Isso, tem sim. A gente pede para que leve um comprovante de residência dos últimos 90 dias. Tá? E aí a gente instrui que
Se for o proprietário que já fez aquela inscrição para o auxílio moradia, a ajuda humanitária, Uma coisa que aconteceu lá no início de toda essa história, né? e isso aconteceu anteriormente, ele não precisa ir, porque o nome dele já vai ser enviado para a Caixa Econômica para essa habilitação. Mas se não, se for um morador que seja do Pinheiro, que não fez o cadastro para o auxílio moradia, ele tem que comparecer à SEMAS para fazer esse cadastro, senão não vai ter o nome enviado para a Caixa Econômica e assim sucessivamente a liberação do Fundo de Garantia. O Tribunal de Justiça de Alagoas lançou um projeto para agilizar os processos em tramitação no Estado. As informações com Júlia Oliveira. O projeto Justiça Volante foi lançado oficialmente no dia 20 de maio, mas ele já acontecia de forma experimental há cerca de 2 meses. E nesse período já foram movimentados mais de 4.600 processos, elaboradas 4.000 minutas de sentenças. E com esse objetivo de desafogar e dar mais celeridade à justiça aqui no estado, o presidente do TJ Alagoas, Tutimés Ayran, lançou esse projeto e vai nos explicar como vai continuar funcionando a partir de agora. Presidente, quais os objetivos, como é que vão ser as novas contratações para agilizar aí todos esses processos? Nós lançamos esse projeto numa fase experimental há 2 meses atrás. A ideia inicial era de levar uma equipe de profissionais, de técnicos, não é, para ajudar os juízes das varas que têm congestionamento, até, se for possível, zerar o fluxo, né? Então, os números foram muito animadores, eu diria que foram mais do que animadores, foram impressionantes. O trabalho de coordenação do vereador Domingos e do juiz Heleston é um trabalho, assim, magnífico, de modo que nos animou. Como nós temos um número de funcionários que não dava mais para compor novas equipes de trabalho, porque são 10 pessoas por cada equipe, 8 pessoas minutando decisões e 2 pessoas disseminando novas práticas cartorárias, nós vamos lançar por esse dia um edital para contratar formados em direito que tenham obtido êxito no exame da OAB, porque o exame da OAB é uma espécie de filtro, né? Vamos contratar 50 profissionais para formarmos mais 5 equipes, somadas as 3 que já temos, vamos formar ao todo 8 equipes, não é? E essas equipes, na verdade, são bombeiros. Eu gosto de usar essa imagem, né? Vão apagar o incêndio dos congestionamentos nas diversas varas ou comarcas do estado. 3 agências dos Correios serão fechadas em Alagoas até o começo de julho. Uma em Arapiraca e outras 2 aqui em Maceió. Uma delas é esta agência na rua Saia Albuquerque, no bairro do Jaraguá, na capital. O atendimento será transferido para a agência central, na Rua do Sol, no centro. O fechamento faz parte de um processo de readequação da rede. Hoje os Correios estão passando por uma fase de otimização da rede de atendimento. Até o dia 5 de julho, 161 agências serão fechadas no Brasil e aqui em Alagoas, 3 unidades passarão por esse processo. Uma é essa aqui do Jaraguá, a agência da cidade universitária e no interior a agência da Primavera, que fica na cidade de Arapiraca. Essa otimização a gente pode resumir de que forma? Seria o fechamento de unidades que estão sombreadas por outras agências. Pelo baixo potencial de mercado, por exemplo, a gente pega aqui a parte de baixo, nós temos a agência do Jaraguá, temos uma agência no Marcel Shopping e a agência central. São 3 agências próprias que ficam bem próximas. Fora isso, nós temos a rede terceirizada, que também atende na Mangabeira, na João Davino e também no centro. Então, a ideia é a otimização da rede e o deslocamento desse cliente para as nossas agências próximas. No próximo bloco, vamos falar dos cuidados que precisam ser adotados pelos motoristas com a chegada do período chuvoso para não danificar os veículos. É já já.